Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando de olho nas informações e de olho nos mercados. Está na hora da gente analisar o mercado do boi. Semana passada encerrou com um mercado bombando aí. A gente teve o indicador CPEA trazendo preços recordes para o boi, para bezerro, para carne, enfim, números que chegaram a impressionar. E o que vem por aí, o que a gente pode esperar, enfim, o que a gente pode entender desse mercado no atual momento. É lá para o CPEA, lá para Piracicaba que a gente vai agora, onde está o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender esse mercado. Um janeiro firme demais, com recordes históricos aí para preços de várias cadeias, né, de vários elos aí da produção. Enfim, Tiago, nos ajude a entender o que está acontecendo, que recordes são esses e para onde a gente vai, hein, Tiago? É o pior. Olá, Alexander, amigos do Notícias Agrícolas. É a primeira do ano, podemos dizer assim. Então, por mais que a gente já virou fevereiro, deixar um abraço para um feliz ano novo, né, para todos que acompanham Notícias Agrícolas e principalmente para o setor do agronegócio nacional, tá? Legal. E realmente é para começar bem o ano, né? O mercado pecuário, podemos dizer assim, vem aquecido, vem firme, né? Podemos dizer, vem forte, numa toada muito forte. Você falou muito bem, não somente preços recordes de boi, mas o bezerro também na região do MS atingiu um preço recorde aí na segunda-feira passada, né? Caiu um pouquinho ao longo da semana, mas também vem nessa toada forte que é importante para a reposição. E também a gente tem a carne, que a carne vem se mantendo nos patamares aí dos R$ 19 o quilo da carcaça casada no atacado de São Paulo. Então é um mercado forte. O que explica isso? A gente vem, basicamente, os fatores econômicos, oferta e demanda, que ditam, né? Mas a gente começa 2021 ainda com os requisitos de uma oferta restrita. Tá? A gente tem uma oferta que já veio ao longo do final de 2019, mas principalmente 2020, como reflexo de um aumento no abate de fêmeas nos anos anteriores, 18 e 19, e sim, um represamento maior da matriz e a falta desse bezerro do boi magro e do boi gordo. Esse é um grande ponto, né? Agora, a gente também termina o ano de 2020, não vou dizer com um problema climático, não. A gente observou um atraso das chuvas, né? Os agricultores, né, que estão nos ouvindo, eles passaram apertado em outubro, eles vão se lembrar disso. Então, atrasa a chuva, eu venho com temperatura alta. Então, também isso ajuda a entender. Aí eu estou falando da produção de forragem. A gente tem que lembrar muitas vezes que o pecuarista, o tradicional, por mais que a pecuária venha mudando bastante, com muita tecnologia no campo, ainda tem aquele pecuarista tradicional. É arar, gradear, semente, malemar um calcário esperando São Pedro, com a chuva. Então isso ajuda também a entender o volume de forragem disponível. Óbvio, a grande questão é a quantidade de animais disponíveis no campo. Esse é o principal ponto, né? Como a gente falou. Mas também o clima contribui um pouquinho na produção de forragens. Então a gente veio com uma oferta enxuta. Podemos dizer que a locomotiva das altas de preço, sim, é a menor quantidade de boi gordo para o abate. Esse é o principal ponto. O Tiago, bem lembrado essa questão da oferta curta de animais aí, mas só para a gente entender, você falou desse atraso nas pastagens, que está bem óbvio, bem claro, mas tem também estratégia do produtor para a entrada compassada desses animais, levando em conta que ele pode fazer, pode utilizar dessa estratégia nesse momento, que é um gado a pasto, um gado que exige menos preocupação, ou tem uma janela de negociação mais ampla? É um ponto importante. Isso a gente já podemos dizer, já é esperado em algumas regiões do país. Quem tem uma condição de pasto, né, podemos dizer, considerável, ele pode sim montar estratégias diferentes para, não digo especular o mercado, né? Especular o mercado é complicado, mas fazer uma venda mais pontual, ponderada para tentar melhores preços, isso é natural.
né? Como em outras regiões, quando vem a chuva, como por exemplo no Pantanal, a gente sabe que tem um volume maior de gado disponível por problemas de área. Então, realmente, esse momento é muitas vezes benéfico para o pecuarista. Agora, a gente sempre tem que lembrar que é um movimento natural. Como a gente tem a queda de braço, terminador, com o bezerro de reposição, o próprio frigorífico segurando, diminuindo escala, por mais que ele precise girar a indústria, ele está conseguindo repassar preço, o próprio varejo, na queda de braço com o frigorífico, porque por muitas vezes, chegando nessa ponta final, isso traz um reflexo na cadeia como um todo. Eu tenho um frango que está praticamente 4 vezes mais barato do que uma carne bovina. Isso é real. Isso é atacado São Paulo. Estou falando de um frango algo em torno de 6, uma carne bovina algo em torno de 19. Então tá, não é 4, mas algo em torno de seus 3, 3,5. Esse é um impacto muito grande no bolso do consumidor. E isso vale, daí tem reflexo na cadeia como um todo. Assim como o pecuarista terminador fala, o bezerro está caro, eu seguro um pouco a minha compra, eu não vou sair comprando. Então, o produtor ele vai fazer isso, o pecuarista ele vai sim trabalhar com o pasto para ajudar a precificar o seu produto. Com certeza, é a estratégia dele. Agora, quando efetivamente essa oferta tende a chegar e qual o potencial de pressão ou pelo menos de impacto nos preços que essa oferta pode ter, Thiago? Bom, a gente estava falando agora há pouco sobre pastagem, a gente tem ao longo aí, pelo menos até, por mais que a gente fala as chuvas terminando aí em março, abril, mas a gente tem aí abril, maio, condições interessantes de pasto, isso é, né, perceptível, mas a gente também tem o ciclo tradicional do boi, que a gente começa com todo um processo, né, de reprodução ao longo, né, do segundo semestre. Teoricamente, a gente tem os nascimentos de setembro até janeiro, então o gado, ele realmente ele começa a aparecer, ele começa a ser desmamado ao longo aqui de maio, abril, maio, junho, depende da região que a gente está. E por outro lado, tem os animais também que já foram produzidos, que foram, melhor dizendo, desmamados em 2020. Então, a oferta ela tende a aparecer principalmente ao longo do primeiro semestre. Vai chegar no mesmo nível que estava? Não, provavelmente é igual ao período que ocorreu em 2014 e 15. A oferta começa a aparecer em 2016, mas ela aumenta efetivamente em 2017 e 2018. Isso é natural. 2017 aumenta a oferta, a gente tem um problema econômico do impeachment, desemprego, né? E realmente o preço derruba, o que leva o pecuarista 2018 a bater muita fêmea. Então, 2021, 2022 é onde quando aparece. Então, a gente tem ainda uma janela muito interessante em termos de oferta restrita e bom para o pecuarista. Tá? Mas isso significa preço em alta, Thiago? Aí é outro ponto. Aí, falando como economista, a gente tem a demanda. A gente falou muito de oferta. A grande saber é a capacidade pagadora do consumidor, seja o consumidor interno, seja o consumidor externo. Ah, Thiago, mas a China está desesperada pela nossa carne. 2021 ainda vai estar comprando. Concordo. As exportações, até semana passada, continuam atuando, algo em torno de seus 110, 115 mil toneladas em janeiro. Não é igual ao ano passado, mas continua forte, continua mais do que 100 mil toneladas. Então as exportações tendem ainda, junto com o câmbio a 5,30, 5,50, está namorando muito aí os seus 5,40, né? Por todos os motivos políticos externos e internos, tende ainda a ser muito atrativo. A China vai precisar ainda comprar carne brasileira. Ela tem um déficit de produção de carne. Está recompondo suíno, está buscando outras alternativas de mercado, mas a nossa carne está barata. O volume e a qualidade atraem o chinês. E eu tenho do consumidor doméstico. Se a oferta está sendo um ponto-chave, principalmente na produção, na recuperação de preço, a gente tem um ponto-chave chamado consumidor doméstico, tá? Que infelizmente o reflexo da pandemia a gente vai começar a observar. Se a gente já observou ao longo do ano passado questão de desemprego, algumas empresas fechando, o auxílio emergencial ele deu uma camuflada nesse movimento. R$ 600 ou 400 ou 200 que seja, ia sim para o consumo. Poderia para pagar dívida, poderia até para fazer viagens, seja, mas uma parte foi para o consumo. Então, muitas vezes os preços dos produtos, a inflação do consumo
teve como também base esse estímulo que o governo deu, que tinha que fazer como todos os países fazem. A grande questão é agora. Acaba o auxílio, eu tenho muita dívida, eu tenho o desemprego em alta. Aí sim, o consumidor ele vai compor diferentemente a cesta. Isso passa por menor consumo de derivados lácteos, queijo, iogurte, o menor consumo do embutido, que é caro. Não estou falando da salsicha, estou falando do salame, que tem um valor agregado maior. Assim como eu vou escolher. Eu saio de uma carne de primeira, eu vou para uma carne de segunda. E depois eu vou para um frango, eu vou para uma carne de porco, que a carne de porco despencou também nesse ano. Já o frango vem se mantendo, basicamente estável, caindo um pouco. Então, a demanda interna é um ponto-chave nesse processo. Eu nem preciso falar que está todo mundo cansado de ouvir, né? E cada vez que alguém lembra, a turma desespera. Mas a gente tem muita conta no começo do ano. A gente está falando de todos os tributos se concentram no primeiro semestre, basicamente, né? Principalmente até abril, PVU, IPTA, e matrícula, material escolar, e aí sobra menos dinheiro. Sem contar o que eu já falei, 70 milhões de pessoas, 67 milhões de pessoas que recebiam auxílio. Eu trago um impacto importante. Então, a oferta, ela tende sim ser o vetor de sustentação de preço. Fevereiro, março, por outro lado vai começar a aparecer o gado, então vai dar um equilíbrio. Agora, a demanda, a externa, ela vai ter que puxar mais para uma demanda interna não jogar, não pressionar o preço para baixo. O ponto-chave da gente entender esse processo deverá ser a demanda interna. Que a China vai continuar comprando carne? Vai. Ela vai bater recordes do ano passado? Não sei. Pode ser que ela se mantenha, mas por outro lado ela vai buscar alternativas também, senão fica muito caro o nosso produto, né? O preço sobe, por mais que o câmbio esteja totalmente favorável para a importação, mas o preço também fica mais caro para o comprador. Então é essa dinâmica do mercado interno, dar essa resposta para o mercado de pecuária de carne bovina. Quer dizer, a demanda ela vai ter um papel importante na formação de preços a partir do momento que a oferta começar a aparecer. E daí a gente tem que ver o potencial. O potencial de demanda interna está restrito, a gente já sabe, já entendeu, e tem aí a competição e a concorrência com as proteínas alternativas, mas a demanda de exportação pode continuar. É, Alguma expectativa de surpresa para essa demanda de exportação, Tiago? Olha, ela deve continuar, eu acredito que continue, né? Aquilo que a gente sempre vem falando, volume ao redor do mundo é muito complicado, tá? O que pode atrapalhar, entre aspas, um pouquinho esse mercado internacional é eu ter uma valorização do real, porque eu valorizo. Se eu falar de um câmbio a R$ 5, que seja, não estou falando nem de 4, 5, que 4 talvez não chegue mesmo, mas a 5, a perspectiva aí de alguns economistas a 5, estou falando de uma arroba a US$ 60 brasileira, um boi de 300. A 5,50 já é um pouco diferente, estou falando de uma arroba de 53, 54, competitiva, né? Então o câmbio ele pode, entre aspas, jogar contra, pressionar esse mercado. Alguns movimentos políticos internacionais, com o novo presidente norte-americano, a questão de pressão ambiental, a questão da construção de acordos. Ele não sabe como que ele vai efetivamente colocar política de acordo com a China, de acordos com a União Europeia. Então, esses outros elementos, eles podem sim, mas eu acredito ainda no mercado externo muito confortável esse ano para o Brasil, mantendo todas as premissas que a gente vem observando, até porque o Ministério da Agricultura faz um belo trabalho, né? Junto com toda a cadeia, seja de vender qualidade do campo, segurança, assim como da própria indústria. A gente teve lá vários, né, acontecimentos de contaminação em algumas plantas, vai parar, não vai parar, e a resposta sempre foi muito positiva, de todos os elos, assim como do governo, né, do setor do Ministério da Agricultura. Então, mas eu acredito no mercado externo ainda interessantíssimo, 2021, mas que pode ter algum ou outro movimento por causa desses fatores que eu citei. Você falou aí de uma arroba em dólar de 60 dólares. É, isso, óbvio, comparando com um câmbio de 5 aí.
Não é competitivo, Thiago? Se a gente observar os maiores players do mundo, podemos dizer assim, a carne hoje, uma das mais valorizadas é uma carne australiana, ao redor dos seus 70, né? Mas quando a gente olha para o mercado da América do Sul, das Américas, Estados Unidos, própria Argentina, Uruguai, a gente fala de uma arroba ao redor dos seus 50, ao redor dos seus 55. Então, uma arroba passando desse patamar vai depender muito daí dos acordos indústria, dos acordos do Ministério junto com esses países. Então, quanto mais próximo dos 60, menos competitivo a gente fica. Não quer dizer, de novo, que isso vai jogar o preço para baixo, porque eu tenho acordos a serem contratados, né? Então, há cumpridos, mas que realmente eu vou perdendo competitividade, eu vou perdendo, isso é natural. Muito bem. Bom, se a gente pudesse dar uma dica para o pecuarista nesse momento, qual seria, Thiago? Você falou dessa relação, por exemplo, com a reposição, né? É momento de troca, não é momento de troca, fica atento, vai pesquisar, espera mais um pouco, enfim, o que a gente fala, Thiago? Mais, podemos dizer, é mais um ano de decisões que o pecuaristas têm que ter, né? Como basicamente todo ano vem sendo, principalmente nos últimos 6 anos, sempre com uma novidade, né? Eu acho que joga a favor do pecuarista esse movimento, esse momento muito próximo que a gente tem do mercado internacional. A gente nunca exportou tanto. Realmente, se não fosse a China, a gente não estaria falando de uma arroba de 300, isso está claro, apesar de uma oferta restrita. E eu acho que o pecuarista, ao longo do ano, vai ter alguns momentos interessantíssimos, né? A gente está falando exatamente dessa reposição que ficou cara, aí tem que ficar atento a essa relação de troca boi-bezerro, né, para se pagar. A gente vai entrar um ano com grão caro, né? Grão caro, por que eu estou falando isso? A gente tem o período de seca e final do ano, estou falando de confinamento, de semi-confinamento. O que vai ocorrer? Muitos pequenos e médios provavelmente vão procurar a categoria Boitel para ter gado. Então, mais uma vez, se a gente pega o mercado futuro, que muitas vezes ele vem se aproximando do físico muito mais próximo de meses, né, de liquidação, perdão, mas evidentemente a gente fala de uma arroba lá por agosto, setembro, não muito convidativa, né, para a pecuária olhando hoje. Mas por outro lado, vai ter um custo alto, tanto da reposição como do alimento. Será que a gente vai ter boi? Então, realmente é fazer conta, né? Não é simples, a margem pode estar um pouco apertada, sim, muitos lugares até mesmo negativa, mas produzir sempre mais. Eu preciso reduzir custo, né? Eu preciso ter o que a gente chama de economia de escala. Então, ficar atento aos números, às contas, relação de troca boi bezerro, a relação de troca com o milho, que é um ano que provavelmente a gente vai ter a oferta em determinados momentos do ano dando sinalização de preço. E realmente, como eu falei, a demanda interna é muito bem monitorada, porque ela vai dar também muitos reflexos. Que pela demanda interna, acredito que a gente tem um segundo semestre melhor. Tá? A gente falou tanto negativamente da demanda, podemos dizer assim, mas a expectativa, tudo transcorrendo, né, melhor do que aconteceu aí, ou pelo menos até agora, essa briga que a gente está vendo política, a ideia é que realmente a indústria vem crescendo, por mais que vem crescendo pouco, a gente se recupere do meio para o final do ano, sim, a economia. Tanto que a expectativa de crescimento é algo em torno dos seus 2,5%. E isso eu trago, sim, um retorno positivo em termos de aumento de emprego, renda, consumo. Então, realmente, a gente vai ter um processo de transição da demanda interna no primeiro semestre, mas que está com uma oferta restrita, então isso vai se mantendo e que deve se traduzir em uma oferta um pouco restrita por causa do grão, mas com uma demanda interna melhor. Então, é um ano muito interessante para o pecuarista, tá? Na média do ano aí, as oportunidades são boas e as possibilidades de preços médios elevados é grande. Perfeito. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volto sempre, viu, Thiago? É sempre bom te ouvir. Obrigado vocês mais uma vez pelo convite. É sempre bom aqui passar informação, conversar sobre o mercado de pecuária e a gente está sempre à disposição. Que a gente tem um ano bem produtivo pela frente. É isso Forte aí. abraço. Valeu, Thiago. Abraço para você.
Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, aqui com a gente, analisando esse mercado que vem registrando recordes aí ao longo do mês de janeiro. Semana passada, você viu aí o Tiago reforçando que o indicador CPEA teve recorde de boi, recorde no preço da carne, recorde no preço do bezerro, enfim, uma situação bastante interessante para a pecuária nesse momento. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como estão as negociações lá na B3. B3 ainda em andamento e olha só a força da B3. Fevereiro, R$ 297,50, com alta de 1,19%. Para março, R$ 290, alcança o patamar dos 290, portanto, boi março. 1,58% de alta. Para maio, R$ 284,45, 2,04% de elevação. E o outubro também já no patamar dos 290, com alta de 1,75%. O indicador CPEA da última sexta-feira foi recorde de R$ 299,85, com uma alta de 0,05%. Quase no 300 ali o indicador CPEA. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.